Bom dia, Léo. Bom dia a todos aí que estão nos escutando da São Felipe News. Estamos aqui na Secretaria Municipal de Saúde, em pleno dia 1º de maio de 2020, né? Dia do Trabalhador. Estamos trabalhando, né? Fazendo aqui o nosso planejamento já para o final de semana e é um prazer receber a sua visita aqui para a nossa entrevista de esclarecimento à população com referência ao Covid-19 em nosso município. Secretário, durante essa semana tivemos então uma notícia não muito agradável à população, que foi a confirmação de um caso confirmado na cidade. Então, eu queria saber do senhor quais estão sendo as medidas que a Secretaria de Saúde está tomando diante então, de um caso confirmado no nosso município. Léo, nós tivemos esse desprazer, né, de anunciar, né, uma coisa boa para a gente anunciar à população. Nós tivemos que divulgar na sexta-feira o caso do Covid positivo no nosso município, né? Juntamente com o prefeito, nós fizemos essa divulgação e as medidas que nós estamos tomando todas aquelas que são orientadas pelo Ministério da Saúde e pela CESAR, né? A nossa coordenação de vigilância epidemiológica, a equipe está trabalhando, direcionamos a eles todas as nossas orientações da Secretaria Municipal de Saúde. E eles estão executando as visitas, não só fizeram a paciente, né, infectada, mas também ao rol de pessoas envolvidas na viagem que foi a Salvador, no Hospital das Clínicas, e bem como o motorista. Todos eles estão sendo monitorados e acompanhados pela vigilância epidemiológica e a equipe da atenção básica. Assim também está sendo acompanhado e monitorado todas as pessoas envolvidas em contato, nos últimos contatos dos últimos dias pela essa paciente. Secretário, surgiu ontem à noite, né, depois da divulgação da Secretaria de Saúde do boletim, né, do dia 30, referente alguns questionamentos, né, que não tinha o caso monitorado, o boletim e tal. Queria que o senhor então explicasse à nossa população o motivo, né, de não conter o monitoramento naquele boletim. Nós estamos divulgando, no decorrer dessa crise de pandemia, já divulgamos vários boletins. Assim como os municípios também vêm divulgando vários boletins. A gente aqui já divulgamos com o item monitorados, foi muitos, e muitas pessoas ficavam questionando e às vezes não entendendo esse item com vários questionamentos, entendeu? E nós reunimos com a vigilância epidemiológica, reunimos com a gestão e decidimos por um critério de avaliação no sentido de informar a população uma coisa mais simplificada e mais objetiva, de uma fácil leitura para a população. Resolvemos divulgar os casos mais importantes que a população quer saber, não é? Que caso positivo, caso exista, caso descartados e casos suspeitos, né? E os monitorados, esse item nós retiramos, deixamos a cargo da vigilância epidemiológica fazer todo o monitoramento e fazer esse levantamento interno sem a necessidade de estar divulgando, para não dificultar a leitura das pessoas, da população. E essa paciente se encontra em isolamento social? Completando a fala do boletim, nós vamos sentar hoje aqui com a vigilância epidemiológica e a gestão para redefinirmos, discutirmos essa situação do boletim novamente e poderemos sim até rever essa situação e colocar o item monitorado, retornar o item monitorado no boletim. Eu acho que a população faz muitos questionamentos e é um momento difícil e apreensivo para todos, isso é natural. Agora pedimos a todos compreensão, né? De nos ajudar quando tiver alguma situação. Nós temos nosso WhatsApp particular, que a pessoa pode mandar uma mensagem para a gente, pode nos procurar aqui na secretaria para sugerir alguma ideia, sugerir alguma correção. Essa pandemia é mundial e pegou todos de surpresas e
ninguém é sabedor de tudo e nada, porque é um vírus desconhecido e um vírus com vários comportamentos, né? E não tem nenhum cientista, não tem nenhum especialista na área de saúde que definiu como realmente enfrentar verdadeiramente esse vírus sem problema. Então, tudo é uma adequação, todos os dias sai portaria do Ministério da Saúde, da CESAB, atualizando tudo. Uma hora é uma coisa, daqui a pouco é outra. O governo divulga uma situação, o Ministério da Saúde divulga um caminho, daqui a pouco aquele caminho é outro. Então, é uma coisa que ninguém ainda tem uma receita para que combata esse vírus assim, de uma forma eficiente 100%. Né? A única receita que nós temos é o distanciamento social, é o uso de máscara, é a higiene das mãos com água e sabão, com álcool em gel e outras medidas de proteção que existem por aí. Entendeu? Mas de cura mesmo, de remédio no ar, e essas situações de oscilações das secretarias, do Ministério, em condutas, até o próprio OMS, é porque realmente há uma variação de mutação até do vírus a todo momento, que até agora ninguém descobriu uma receita 100% para combater esse vírus. Isso aí. E como está aí, secretário, então, depois dessa notícia, né, não agradável para a nossa população, a estrutura do hospital. Então, tem muitas perguntas referente a isso. Se o Hospital São Felipe está aí adequadamente para receber esse paciente que possa aí surgir com Covid-19 no nosso município. Nós estamos há algum tempo, né, fazendo a capacitação dos nossos profissionais do hospital, das unidades de saúde e também procurando equipar, né, da melhor forma, dentro das nossas possibilidades. Né? O hospital municipal, o maior problema, assim como as unidades, estava sendo o EPI, né? O material básico para a proteção dos nossos profissionais. Só uma dificuldade de adquirir, como estamos ainda, é uma falta de equipamento de proteção aos profissionais e à população. Em todo o mundo, a população ainda tem a utilização de máscara de TNT, de pano, caseira que se faz, mas dos profissionais é uma máscara com maior proteção. Essa tem dificuldade em todo o mundo, até os países, né, mais desenvolvidos economicamente, como a Inglaterra, França, Itália, o próprio Estados Unidos, que é a maior potência do mundo financeiramente. Os profissionais lá estão desassistidos e muitas vezes do EPI necessário, que é uma máscara cirúrgica, é o material necessário para proteger ele e proteger a população. Então, a gente está com dificuldades ainda na aquisição, mas conseguimos um pouco essa semana, já disponibilizamos para o hospital e estamos na segunda-feira entregando as equipes de saúde da família do nosso município, assim como o CAPS. Uma questão também muito importante. E o projeto Melhor em Casa também, né? Está sendo realizado. Né? E está sendo realizado e nós estamos pensando também esse equipamento para essa equipe. Secretário, outra questão importante também, que há muito questionamento nas redes sociais, também muito fake news, muito áudio, divulgando e tal, dizendo que essa paciente, ou homem ou mulher que teve o resultado confirmado no seu município, está andando na cidade. E se a família realmente está tendo isolamento social e tal, a população preocupada. Léo, antes de responder essa pergunta, eu queria completar a situação da estruturação das nossas unidades de saúde, principalmente o hospital, né, para receber os pacientes Covid, caso surjam a necessidade de internamento. O hospital municipal, dotamos com 3 apartamentos, 3 leitos, né, de isolamento. Estamos com 2 equipamentos respiratórios mecânicos, um sendo no leito desse, o outro está na sala vermelha de emergência. Então, muitos municípios aqui da região e da Bahia não têm aparelhos respiratórios. Na região aqui são pouquíssimos, né? Acho que Conceição Loureiro agora que adquiriu 2, está implantando 2, né? Mas tem muitos municípios do nosso porte que não tem equipamento respiratório. Nós temos 2 e estamos aí adotando a aquisição
estamos no processo de aquisição de alguns materiais para dar suporte, bem como medicamentos necessários para a utilização caso haja um caso confirmado que haja necessidade de um internamento. Ressaltamos à população que esse internamento pode não ser fixo, porque as unidades hospitalares de pequeno porte não têm condições de dar suporte a uma pessoa com Covid confirmado em agravo. Nós colocamos na tela de regulação do Estado e aí é regulado através da regulação do Estado para um hospital de melhor porte apropriado que o governo do Estado disponibiliza. Novamente, então, você está perguntando, né? Muito questionamento nas redes sociais referente a isso, né? De como estão os familiares dessa paciente, ou paciente, né? Que não sabe nenhuma mulher, que está, como a secretaria está agindo, né? Está em distanciamento social, como está então esse monitoramento com esses familiares dessa confirmação do nosso município? Bom, como se referiu no início, esse paciente está em quarentena domiciliar, não é? Juntamente com seus familiares, monitorados diariamente, né? E bem como não só eles, mas motorista e as pessoas que se envolveram com eles nos últimos dias, né? Nós estamos fazendo um trabalho intensivo de localização dessas pessoas. A coordenadora da Vigilância Epidemiológica vem trabalhando intensamente nesse sentido com sua equipe, fazendo as visitas, com apoio também da rede da atenção básica e fazendo um monitoramento diariamente dessas pessoas para que fiquem em quarentena nos 14 dias, né? A questão dos testes para alguns, mas mais direto, assim, precisamente, como os familiares e o motorista, nós solicitamos da quarta DIRES, porque os testes não são disponibilizados para a população em si. Há um critério de uma portaria do próprio Ministério da Saúde, que a gente segue, da própria CESAB, que são disponibilizados os testes pelo governo através de uma avaliação médica por um profissional do hospital, da unidade de referência do município. Nessa avaliação, se o paciente tiver os sintomas que indicam que ele está com Covid-19, esses pacientes são monitorados e nós solicitamos da quarta DIRES o kit para fazer os referidos exames para enviar ao LACEN na cidade de Salvador. Ok, secretário. Outra questão que queria que você também complementasse é a questão do uso da máscara, né? Que agora já é decreto no nosso município o uso da máscara para a população. Queria que você também falasse um pouco a respeito. Nós ressaltamos que o prefeito municipal está se empenhando bastante, juntamente com a secretaria de administração, juntamente com o setor de compra, enfim, no maior esforço para a gente fazer a aquisição de todo o material. A gente ressalta também o apoio do prefeito em todo sentido, nas barreiras sanitárias, em todas as ações. Ele está sendo parceiro aqui na Secretaria Municipal de Saúde, no sentido de a gente resolver as situações que demandam no dia a dia. E colocamos que nós vamos intensificar, né, através desse decreto que foi publicado pelo prefeito, a cobrança do uso das máscaras pela população, não só nas filas lotéricas, mas bem em todos os estabelecimentos comerciais que existem no município. Estamos com nossa equipe da Vigilância Sanitária visitando todos os estabelecimentos comerciais, pedindo aos proprietários que informem a seus clientes que só adentrem nesse estabelecimento as pessoas que tiverem máscara, né? E essa cobrança está sendo intensa porque já há um decreto estadual e já há um decreto municipal. Muito bem. Chegando então ao final do seu bate-papo, né? Um bate-papo de esclarecimento, né? Com o secretário de Saúde do nosso município, Mauro Neiva, e de que ele então faça suas considerações finais, né? Nesse momento,
à população são-felipense? A gente pede à população que cumpram, né, os requisitos que a OMS, o Ministério da Saúde, a própria Secretaria de Saúde vem requerendo da população, que é os cuidados, né, no afastamento de das pessoas, que façam o distanciamento social devido, que utilize a máscara ao sair de casa, que faça a higienização lavando sempre as mãos, que faça a higienização nas suas casas, sempre mais constantes ainda, né? Enfim, a gente vai estar aqui trabalhando por vocês, mas a gente espera também que vocês façam a parte de vocês com esses detalhes que eu coloquei aqui, para que a gente não amplie no nosso município o número de casos positivos Covid-19. Aproveito nesse momento para desejar a todos um feliz Dia do Trabalhador, principalmente a nossa equipe de saúde, que eu mando um abraço muito forte, essas pessoas que estão batalhando, colocando nessa linha de frente, e nós temos como não recuar. Quero parabenizar todos pelo esforço, pelo empenho, não só os profissionais de saúde, mas todos os outros profissionais que estão envolvidos no combate à Covid, que não é só a saúde, o pessoal da limpeza pública, as pessoas da educação que estão nos apoiando, as pessoas da assistência social, da Secretaria de Assistência Social, o pessoal da Secretaria de Agricultura, da administração, a toda a rede, aos próprios comerciantes, a própria população, tem alguns grupos que pessoas estão nos ajudando, a Câmara de Vereadores, tem vários vereadores empenhados também nos ajudando. Poderia deixar de agradecer também a Promotoria Pública, a pessoa de doutora Sônia, promotora pública do município, na parceria que ela está nos ajudando, né? Não só nas reuniões, que está nos orientando, bem como até o fornecimento de alguns EPIs para o hospital e algumas unidades de saúde nossas. Peço a todos que continuem ajudando dessa forma, indo ao secretário de saúde, indo ao prefeito, mandando uma mensagem para ele, não colocando as suas dúvidas em grupo, não espalhando fake news, que isso, ao invés de ajudar, só piora a situação. E piorando a situação, é um desastre para todos, porque a nossa rede de saúde é pequena, não tem condições de abraçar muitos infectados se tiver agravamento, e não só a nossa rede de saúde. O Estado, a União não tem condições. Se tiver uma implosão de casos Covid no nosso país, está todo mundo no desespero, sem saber como vai proceder, se vai atender um paciente e aquele outro que não tem um aparelho, como vai ficar. A gente está vendo no Amazonas valetas sendo abertas para enterrar pessoas. Nós estamos vendo o sistema de saúde de São Paulo já ficando saturado. Então, nós aqui, São Felipenses, nós baianos, vamos cuidar de nós, cuidar de todos vocês. Bom dia do trabalhador para todos. Fique com Deus.